dia, a paz do Senhor a todos, que o Senhor Jesus nos visite nesta manhã, nos ajude a juntos podermos meditar na palavra do Senhor. Esse é o dia que o Senhor preparou, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Eu quero fazer alguns agradecimentos, agradeço ao meu pastor, Antônio Larentes, agradeço também ao pastor Paulo Lima, superintendente da nossa escola dominical, e também ao evangelista Célio, o coordenador da escola dominical, pela confiança que nos deram durante esse período, que estamos em quarentena, para podermos falar da palavra do Senhor. Nós falaremos hoje a lição 7 da revista da Escola Dominical, da editora Betel, a lição do dia 17 de maio de 2020. Estamos estudando nesse trimestre o livro de Salmos. E até o momento eu tenho presenciado, estudado e visto como Deus não erra o alvo. Deus sempre acerta o alvo. O comentarista, que é o pastor Adriel Gonçalves do Nascimento, o autor dessa revista, eu também quero parabenizá-lo pela dedicação e pela obra muito primorosa em todos os salmos que foram escolhidos para que nós meditássemos nesse trimestre. E, por certo, ele também não sabia que nós estaríamos nessa quarentena, E aí que eu digo que Deus não erra o alvo, porque Ele nos coloca para cantar. E salmos são poesias cantadas, Nós a lemos como poesias, mas o povo de Israel cantavam os hinos de salmos. São letras maravilhosas e ensinos profundos que nós tiramos. São 150 salmos que cada um tem uma forma de Deus falar conosco. E cada um dos que escreveram deixou para nós uma marca deles na nossa vida. E hoje nós vamos estudar a lição 7, que tem por título Confiança em Tempo de Aflição. Então nós vamos fazer a leitura, como fazemos no devocional nosso na escola dominical. O irmão já deve estar com a sua Bíblia, com a sua revista da escola dominical nas mãos, uma caneta, um papel, um caderninho. Então nós vamos começar lendo o texto áureo, verdade aplicada, objetivos e os textos de referência. Nosso texto de referência, ele se encontra em Salmo 56. O versículo 1, o versículo 3, o 4, o 5, o 6 e o 8. O texto áureo. Em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, 11. A verdade aplicada. Uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na palavra de Deus. Os objetivos da lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 56. Observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus. E ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. O Salmo 56. Vamos ler 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra.
Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me possa fazer a carne. Todos os dias torcem as minhas palavras. Todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. 8. Tu contaste as minhas vagueações, pôs as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? O título diz: Confiança em tempo de aflição. Confiança é crer na sinceridade, lealdade. Lealdade diz respeito à honra, à decência, à honestidade de outrem. Então, confiança é crer na sinceridade e na lealdade de outrem. Confiança em Deus consiste em enxergar nas situações mais difíceis o que Ele está tentando mostrar, o que Ele quer que façamos, onde quer que estejamos e o que Ele quer que sejamos. Quando em tempos de aflição nós conhecemos os verdadeiros amigos, os sinceros, os leais. Na hora da tua aflição, na hora da minha aflição, e você vai ver aqui na hora da aflição de Davi, quem foi leal a ele. Muitas vezes é nesse momento que nós somos surpreendidos. No momento da nossa aflição, no momento da nossa angústia, nós somos surpreendidos. Mas vamos ver o que a palavra continua nos falando. Confiança é fé. E fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11:1. Costumam dizer assim que fé é um salto no escuro. Muitas vezes na nossa vida ele o é mesmo, porque nós às vezes não temos a convicção e a certeza daquilo que às vezes almejamos pela lei natural. Mas quando entra a lei de Deus operando em nós, o Espírito Santo nos auxiliando, nos ajudando, aí nós temos esta palavra de Hebreus dentro de nós. Fé, firme fundamento. A fé é um fundamento que nos estrutura no meio de uma aflição a crer que Deus vai mudar a história e o fim será bom. E nós estamos vivendo este tempo. E este tempo vai passar. Vai passar. E nós vamos ver. E por certo, nós estaremos, eu não sei se online, mas se não for online, eu convido você quando nós estivermos novamente aqui dentro, no coletivo, a vir glorificar e regozijar conosco, amém? Vamos para a introdução da nossa lição. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança. Confiança é fé em Deus, que nos chamou para sermos seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Ele é poderoso para guardar até o fim. Segundo livro de carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 12, diz assim: por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Nós cremos, Deus é poderoso para guardar o que nós confiamos a Ele. Então, se eu tenho um bem precioso e esse bem precioso precisa de uma segurança e eu não tenho essa segurança, eu procuro alguém que tenha o local para guardar esse tesouro. Ou isso que eu tenho de valor, ou seja, uma joia, ou algo que tenha muito valor. E naquele lugar ele estará seguro.
Então, nós atravessamos esses percalços na nossa vida, que são obstáculos, dificuldade e trabalho. As dificuldades, nós vamos lutando e vamos vencendo os obstáculos. Dificuldades são situações que são postas para forjar o nosso caráter. E obstáculos, eu quero fazer uma abertura nesse obstáculos, que muitas vezes tem obstáculos que eles vêm até de propósito ser colocado na nossa frente. Deus permite que a dificuldade e os obstáculos faça com que eu salte, que eu trabalhe, que eu lute para sair lá na frente vencedor. Então, quando o apóstolo Paulo escreve essa carta a Timóteo, então ele diz, olha, que eu estou certo de que ele, o Senhor, é poderoso para guardar o meu depósito. Tudo que você plantou, tudo que você trabalhou, todos os obstáculos que você venceu, saiba de uma coisa, você colocou para quem guardar. Se você colocou no depósito do Senhor, saiba que lá está bem guardado, não só guardado, mas tendo rendimento. E esse rendimento nós vamos ver no dia final. Amém? Vamos agora para o tópico 1. Contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava, o medo em relação à circunstância que estava vivendo, marcada por ataques vorazes de seus inimigos, o levou a um profundo diálogo com Deus. No período em que Davi escreve este salmo, ele comunica ao Senhor a sua esperança, a sua súplica e os seus medos. Davi agora estava sendo perseguido por Saul, que planejava matá-lo, e ele foge para a cidade de Gate, cidade natal de Golias. Ora, Davi era o gigante que Davi matou. Todos os dias, Golias ia ao arraial do povo de Deus e insultava o povo de Israel. Se põe à frente com coragem, um homem grande, valente, e todos os dias, durante 40 dias, manhã e tarde, estava lá Golias insultando o povo de Israel. Golias media 6 côvados e 1 palmo. Ele media 2 metros e 83 centímetros. E o povo tinha medo dele. E Davi, nesse período, foi ao arraial e lá ele viu todo esse ataque frontal ao povo de Israel. E ele se põe à frente com coragem. E ele livra Israel com um ato de bravura. 1 Samuel 17, que diz que Golias se apresentou por 40 dias, manhã e tarde, insultando o povo e chamando o povo de Israel para pelejar. Porém, todos temiam. Porém, o rei Saul enciumou-se e passou a persegui-lo a fim de matá-lo. 1 Samuel 26, 20. Como quem persegue uma perdiz no monte. Davi, sendo perseguido por Saul, ele se refugia em Gate, no território dos filisteus, mal escapando com a vida por fingir-se de doido. Ele, sendo fugitivo de Saul, ele vai para Gate. Lá em Gate, ele está dentro do território dos filisteus. E aí ele
passa por um momento muito difícil. E para sair vivo, ele deu um de doido, babava, esgravatava-se, né? E o rei diz: o que eu vou fazer com esse? Já não me bastam, né, os doidos que tem aqui? Com isso, Davi consegue sair livre. Mas o que gerou isso? Esses ciúmes de Saul contra Davi. É o tópico 1, o subtópico 1. O cântico das mulheres. Após a morte de Golias, as mulheres de Israel vieram até Saul cantando. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. Ao ouvir a canção, Saul irou e passou a ter inveja de Davi. Vou abrir um parêntese. Às vezes as mulheres são ousadas e às vezes elas não tiveram a intenção de agravar ou de trazer uns ciúmes. Mas a palavra diz que o espírito maligno se apoderou de Saul e ele passou a perseguir Davi. Por quê? Porque quando ele ouve a canção das mulheres, Deus permitiu que elas cantassem para mostrar o que tinha dentro de Saul. Estava oculto. E aí aflorou. O espírito mau tomou conta de Saul. Aí Davi precisou ficar fugitivo, correndo de Saul. O tópico 1, o subtópico 2 diz: as ações dos inimigos de Davi. Davi estava enfrentando diversos conflitos. Primeiro é fugindo de Saul e ele vai procurar abrigo e vai aonde? Em Gate, terra dos filisteus, de Golias, do gigante, que ele matou com uma funda, lançou uma pedrinha e uma pedra acertou a testa e o gigante caiu. Então foi uma vergonha para o povo a queda desse gigante, já que ele chamava o povo de Israel para a guerra, chamava alguém. Ele pensava que fosse lutar com ele um soldado valente, e vai um menino sem nenhuma armadura, porque a armadura que Saul colocou em Davi não se achava em condições de mobilidade, rejeitou, porque ele foi no nome do Senhor. Ele guerreou a batalha no nome do Senhor. E toda batalha e todo conflito que é guerreada com o Senhor na frente, levando o nome do Senhor, o estandarte da vitória é levantado. Amém? Salmo 56:6 diz assim: ajuntam-se, escondem-se, espiam os meus passos como aguardando a minha morte. Nós vemos Davi expressando para o Senhor o sentimento dele. As agressões não tinham tréguas. O povo ajuntava os inimigos, Saul e o povo filisteu, ajuntavam-se. Ele vivia escondendo e escapando. Então todos os passos dele era aguardado para a morte, onde ele andava. O desejo dos algozes de Davi era lutar diariamente contra ele, e estavam todos os dias prontos para devorá-lo. A maldade não admitia a menor concessão, no sentido de baixar as guardas ou diminuir os atos de hostilidade. Então, Davi tinha que estar sempre alerta. O soldado, quando vai à guerra, há um lema, né? Sempre alerta. Por quê? O inimigo pode aparecer de qualquer lado. Às vezes vem pela frente, às vezes vem de algum lado, ou às vezes vem como traiçoeiro pelas costas. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo enfatiza as investidas das forças espirituais malignas, que tentam destruir as que estão em Cristo Jesus.
Vamos ver 2 Coríntios 10, 3 a 5. Porque, andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos que se levantam contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. As armas espirituais que nós temos que usar, elas não são carnais. Por que nós perdemos guerra? Por que nós perdemos muitas vezes embates? Porque militamos errado. Quando nós militamos na carne, é certo que vamos perder. Mas quando nós militamos com as armas espirituais, nós vamos sair vencedores. E quais são as armas espirituais? Ela está lá em Efésios 6:10. A armadura de Deus. No demais, irmãos meus, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestindo de toda a armadura espiritual. Temos que ter capacete sobre a nossa cabeça, ligando os nossos pensamentos à mente de Cristo. A mente de Cristo seja os pensamentos que permeiem a minha mente, a couraça da justiça, guardando os meus sentimentos, o cinto da verdade. Nunca falte a verdade nos meus lábios. O calçado da preparação do evangelho da paz nos nossos pés. O escudo da fé e a espada do Espírito, que é a própria palavra de Deus. Esta é a espada que nós temos que usar e que nós temos que manusear. Uma guerra, item tópico 1, subtópico 3, uma guerra inglória. A guerra de Saul era obscura, não trazia glórias, não trazia lauréis, não havia galardão, nem louvores e nem prêmios. É triste quando sai com o seu exército, o rei sai com o seu exército para a guerra e não traz os lauréis. Não vem com galardão, não vem com louvores, não vem com prêmios, vem envergonhado. Saul organizou um exército de 3.000 homens para matar Davi. 3.000 homens para matar Davi. E nessa atitude nós podemos deduzir ou inferir as nossas situações. Muitas vezes entramos em conflitos por pequenos problemas, tornando os pequenos problemas grandes. Gastamos tempo, gastamos recurso a fim de provarmos a nossa razão. Sempre que nós queremos provar a nossa razão, nós perdemos. Quando a nossa razão, ela passa a ser o segundo, terceiro, quarto ou quinto plano, a primeiro plano, que é o plano de Deus, Ele te fará triunfar e Deus te colocará em honra. Não sei se você passa por algum desses tipos de problemas na sua vida, de conflitos. O Senhor hoje, Ele vai te ajudar. Coloca Ele à frente da tua batalha e você será vencedor. Amém? Tira fora toda amargura, toda ira e toda cólera. Devem ser tirada do meio de nós. Efésios 4:31. Toda amargura, ira, cólera devem ser tirada do meio de nós. Aí você vai dizer, mas a Bíblia diz irai-vos. Irai-vos, mas não pequeis, né? Então, às vezes nós iramos. E é bom que iramos, porque se está em desacordo, sinal de que temos um alerta aqui dentro. Mas nós não podemos deixar o sol se pôr sobre a ira. Hein? Vamos para o tópico 2. É interessante notarmos os aspectos da oração que Davi apresentou a Deus diante da circunstância que estava enfrentando. Primeiro, ele pediu misericórdia. Misericórdia, pois pelejavam contra ele diariamente, ele não tinha sossego. A palavra misericórdia ela é a junção de duas palavras no latim. Miseratio, que é compaixão,
mais cordiz, que é coração. Assim pode-se entender literalmente, coração compadecido. Quando Davi pede misericórdia, ele vai pedir ao autor, que tem coração compadecido, porque ele olhou para Davi, que é o nosso Deus, usou de misericórdia para com o seu servo, porque ele olhou e ele viu um coração compadecido. Ele viu em Davi um coração contrito, e a um coração contrito ele não rejeita. Por isso que a nossa oração tem que caminhar assim. Toda vez que chegamos ao Senhor, o Senhor pesa os nossos corações. Se as nossas orações, elas estão saindo de um coração contrito. Coração contrito move a mão de Deus. Davi conhecia o poder dos seus inimigos, eram fortes, vorazes, persistentes, mas ele diz no Salmo 56:5: todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para mal. Há pessoas que que carregam nelas essa essência maligna, de torcer a palavra, de ter os pensamentos torcidos, contrário para o mal. Por isso que nós precisamos vigiar muito. Essa palavra, ela não é enviada para ti. Ela vai te alcançar, mas ela veio primeiro a mim. Nós temos que vigiar. Eu, Maria, tenho que vigiar em todas as áreas, para que eu tenha sucesso e eu possa ver o meu depósito no dia final. Como falamos, Davi necessitava da proteção do Senhor, precisava ser abraçado pelo Pai, pois estava vivendo um momento muito difícil na sua vida. Você vê, Davi precisava ser abraçado. E hoje nós estamos aqui com uma necessidade, de abraçar os nossos irmãos, e estamos impedidos de abraçar. Mas é curto esse tempo. Logo, logo nós vamos nos abraçar, nos beijar, porque nós vamos sair desse grande embate. Tópico 2, subtópico 2. Levas em conta a minha peregrinação. Davi vai até o Senhor e clama por socorro. Para escapar da morte, precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. No 56:8, ele diz: tu contaste as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Tu contaste as minhas vagueações, tu contaste os meus passos, põe as minhas lágrimas no teu odre. Odre é uma espécie de saco feito de pele de animal para transportar líquidos. E aí ele pergunta: não estão elas no teu livro? E eu fiquei meditando: que livro o Senhor guarda as nossas lágrimas? Eu não sei, mas há um livro que ele guarda as nossas lágrimas. Eu não sei se ele está lá no livro das nossas obras, e se lá tem um saco de pele, um odre, mas ele tem guardado lá as nossas lágrimas. E o Espírito Santo, através de Davi, diz que apesar das fugas e seus intentos de escapar de Saul, Deus sempre sabia exatamente onde Davi se encontrava. Ele fugia, mas o Senhor sabia onde Davi estava. Saul às vezes não conseguia localizá-lo. A verdade é que Davi encontrava Saul. Davi teve oportunidade para matar Saul. Chegou perto dele, cortou um pedaço da capa dele, mas não tocou no ungido. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Essa palavra, ela é clara. Minhas lágrimas em seu odre fala de dor. Sempre que o cristão se propõe a realizar a vontade de Deus em sua vida, Satanás fará todo o possível para se opor a estes esforços. Olha,
Vamos abrir aqui. Não tenha medo da oposição. Aprenda a trabalhar com a oposição. Quando você trabalha com todos que estão ao seu redor e não tem oposição, muitas vezes você pode se perder no caminho, mas a oposição te faz ficar atento, alerta. Sempre alerta. Amém? O tópico 2, o subtópico 3. Faça a tua justiça. Davi indaga o Senhor, no Salmos 56, 7. Porventura escaparão eles por meio da sua iniquidade? Ó Deus, derruba os povos na tua ira. Esta oração está contra aqueles que se opõem a Deus. A vontade de Davi era ver os seus inimigos tratados por Deus. Tiago 1:20 nos ensina: porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Quando iramos, a nossa ira, ela não opera a justiça. O que é justiça? Justiça é dar ao outrem aquilo que lhe é direito. É preciso entender que Deus não está a serviço dos nossos devaneios, das nossas fantasias. Muitas vezes nós achamos que Deus compactua com os nossos devaneios. Às vezes nós ouvimos orações que até nós assustamos. Como se chega à presença do Senhor falando da forma. Deus não se envolve e não tem nenhum compromisso com os nossos devaneios. Nós sofremos ataques. Podem nos causar ira, amargura, mas nós temos que aprender, descansar no Senhor e Ele exercerá a justiça por nós. Não precisa entrar em guerra. Deixa Deus guerrear. Ele guerreando, você será mais que vencedor. E nós aqui também seremos mais que vencedor. A justiça de Deus separa o falso do verdadeiro, o joio do trigo, as boas obras das más obras. Na oração de Davi, apresentou diante da circunstância que estava enfrentando, pediu misericórdia, socorro e justiça. Na tua aflição, peça ao Senhor misericórdia, peça socorro e justiça. O tópico 3. Davi demonstrou atitude que revelam confiança no Senhor em tempos difíceis. A confiança supõe antecipadamente, é um pressuposto da oração. Quando dobramos nosso joelho na face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo a certeza do agir de Deus. A experiência de Davi alimenta a nossa confiança no Senhor. 54 de Salmos 3 e 4. 56. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Quer dizer, no dia que eu estiver com medo, eu hei de confiar em ti. Porque Davi tinha dias de muito medo. E ele disse ao Senhor: no dia em que eu tiver medo, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra. Em Deus pus a minha confiança e não temerei que me possa fazer a carne. A confiança em Deus e sua palavra dá constante motivo de louvor. 3:1. Louvor à palavra de Deus. O salmista declara que em Deus louvaria a sua palavra, pois por mais difícil que fosse o momento em que ele estava passando, ele sabia da fidelidade do Senhor no cumprimento das suas palavras. Davi prefere dar valor e louvor à palavra de Deus, demonstrando as promessas do Senhor. Mateus 22, 29 diz assim: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós vemos quanto erramos por não conhecer a palavra. A palavra está aqui, na nossa mão. E nós não paramos para ler. Quantas vezes você abriu esta palavra na tua casa esta semana? Quanto tempo você se debruçou nela?
erramos por não conhecermos. 3:2. O medo não prevalece diante da confiança. 56:3. No dia em que eu temer, hei de confiar. O medo faz parte do ser humano. Há medo do futuro, do desemprego, das doenças, da violência, de enfrentarmos novos projetos, de assumir novos projetos e de assumir o nosso chamado. Nós temos medo. O medo, ele é até bom a um certo momento, mas nós não podemos ser dominados pelo medo. Quando, hoje mesmo nós ficamos sabendo que uma pessoa se suicidou. Por quê? Porque ela foi tomada de pavor. Triste, choramos. Ela não pôde suportar. Eu digo para você, suporte. Pegue na mão do Senhor, porque Ele está aqui para te auxiliar. Não tenha medo. Vença o medo. O amor lança fora o medo. O amor. E o amor de Cristo é derramado sobre a sua vida. Amém, querido e querida? O medo, várias citações há na Bíblia. O medo pode impedir o nosso crescimento e por isso precisamos superá-lo. Então, várias vezes, em Lucas 1:30, o anjo disse a Maria, não temas. Em Lucas 2:10, ele diz aos pastores de Belém, não temais. Em Lucas 8:50, ele diz a Jairo, não temas. Em Mateus 14:27, ele diz aos discípulos, enfrentando a tempestade, não temas. Em Mateus 17:7, aos discípulos na transfiguração, ele disse aos seus discípulos, não tenhais medo. Eu digo para você, não tenha medo. O Senhor é contigo, te guardará e te livrará de todo mal. 3:3 fala da oração que move. A confiança que move a oração. 3 pontos o salmista demonstra neste salmo. Primeiro, ele pede misericórdia. Segundo, ele apresenta ao Senhor a questão do louvor. E depois ele faz menção da palavra de Deus. Neste salmo, as bases da confiança do amor divino lança fora o medo. 56:13 diz assim, pois tu livraste a minha alma da morte, como também os meus pés de tropeçarem, para que eu ande diante de Deus na luz dos viventes. O Senhor livrou a Davi. Ele continua sendo o mesmo Deus. Ele nos livrará. Eu quero encerrar a nossa aula voltando para o texto áureo. Eu deixei pela primeira vez o texto áureo para o final. Áureo é relativo a ouro. Então é texto de ouro. Nós falamos texto áureo porque áureo, o significado dele é relativo a ouro. Texto de ouro. Então o 56:11 diz assim, em Deus tenho posto a minha confiança. Não temerei o que me possa fazer o homem. Se você colocou a sua confiança em Deus, descanse. Não tenha medo do homem. Saiba que a tua fé, firmada em Deus, te fará mais que vencedor. Mais uma vez o Espírito Santo nos diz que a fim de recobrar a força e a confiança que terá de ter ao longo da vida, devemos sempre em Deus confiar. Confia em Deus, porque Ele não vai falhar. Como você deve proceder nos dias difíceis? Louva a Deus. Ama e vive a palavra de Deus. Ame a Deus sobre todas as coisas. Acima dos teus filhos, acima do teu marido, acima dos bens que você tem, acima de tudo que você tem, ame a Deus, louve a Deus, ame e viva a palavra. Eu posso dizer que amo a palavra e eu não vivo o que ela diz. Eu posso falar, mas você vai ver que os meus frutos não batem. Pelos frutos os conhecereis. E a oração, é necessário a oração. A oração é uma base de alicerce que fica escondida.
ela não é aparente, ela não fica. Você vai no seu secreto, você e Deus. Vai lá no teu quarto, ora, fala com Ele e Ele muda a história da tua vida. Que Deus nos abençoe diante desses desafios e prossigamos nessa jornada cristã. Eu peço a Deus que abençoe a sua vida, que participou conosco de mais uma aula da Escola Dominical, que o Espírito de Deus esteja sobre a sua vida. Tenha confiança. Saiba que Deus está no controle de todas as coisas, assim como Ele foi com Davi. E Ele conheceu o coração de Davi, e conhecendo o coração de Davi, fez de Davi rei no lugar de Saul. O Senhor tem o maior e o melhor para a sua vida. Deus abençoe cada um de vocês com toda sorte de bênção espiritual. O meu beijo e o meu amor para vocês. Deus os abençoe. Amém.